Olá, amados irmãos, mais uma vez juntos aqui no nosso canal Escolhidos de Al, para a glória do nosso Rei. Nós queremos hoje compartilhar com os irmãos um assunto muito interessante. É um assunto que a palavra de Deus nos orienta a combater o bom combate. E para sermos mais que vencedores, precisamos usar das armas espirituais. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus para nos conceder vitória. A própria palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, diz que precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder e nos revestirmos de toda a armadura de Deus para nos protegermos contra as astutas ciladas do nosso adversário. Sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, forças invisíveis das trevas, que atuam nesse mundo mal, no mundo tenebroso. Então é necessário usar dos recursos que a própria palavra de Deus nos concede, nos garante vitória. Porque somente a palavra de Deus é uma arma de ataque, é a espada do Espírito. Precisamos proteger a nossa mente com o capacete da salvação, usar de todas as peças da armadura, mas principalmente da espada do Espírito. Nós aprendemos que precisamos estar invocando o nome do Criador e usando das armas. Após o batismo, quando aceitamos o Messias e ali professamos a nossa fé e nos batizamos nas águas, o batismo de arrependimento, nós precisamos usar da poderosa palavra e do exemplo que o Messias nos deixou, o nosso Salvador. Quando ele foi batizado por João Batista, ele foi levado para o deserto e praticou ali 40 dias de jejum e oração. Então o jejum e a oração são ferramentas poderosas para você atingir um nível de intimidade, uma comunhão mais preciosa com o Senhor, mostrando temor, mostrando submissão a Ele, para que Ele possa estar nos dando a vitória. O próprio Tiago diz em capítulo 4 de Tiago, versículo 7, que nós precisamos nos submeter. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos essa arma poderosa, que é a oração acrescentada do jejum, e a outra poderosa também, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, e uma que alguns irmãos deixam de usar em momentos de aflição, momentos de luta, que é o louvor. Nós precisamos louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Eterno. Ele contempla na terra e busca os seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O salmista Davi, no Salmo 34, ele expressa a seguinte menção: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Logo pela manhã, devemos ser guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus e ali decretar a nossa vitória, quando o Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia que o Senhor Deus nos fez, alegremos e regozijemos nele. Através dessa alegria espiritual, precisamos celebrar com júbilo ao Senhor, servi-lo com alegria e apresentar a Ele com cânticos, sabendo que Ele é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos seu povo, rebanho do seu pastoreio, entramos por cada dia com ações de graça e bendizemos o santo nome do Eterno, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista sempre nos orienta. Os salmos é uma grande demonstração de louvar a Deus, aleluia, de dedicarmos compreensão na sua grandeza, e Davi e outros salmistas sabiam usar muito bem essa arma poderosa de combate, que era o clamor, a oração e o louvor, pautado, baseado nos ensinos da palavra de Deus e recheado com versículo, com a escritura, porque a palavra de Deus é poderosa.
ela não volta vazia, ela traz benefício, ela faz prosperar naquilo que o Senhor já designou. A própria palavra de Deus foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo, né? Teve os seus 40 escritores, mas ela foi com certeza inspirada pelo Espírito de Yahshua, Espírito do nosso Criador. Por isso precisamos usar dessa palavra. E eu lembro aqui, na Escritura, vou até ler alguns versículos aqui, um momento difícil que o rei Josafá, descendente de Davi, de Salomão, né, ele também antecedeu a ele, o rei Asa, que era, né, um dos seus pais. E o que aconteceu ali naquela ocasião? Ele estava reinando e ele estava fazendo a vontade de Deus. E se levantou 3 grandes povos, 3 nações inimigas para afrontá-lo e persegui-lo, que foi a nação de Amon, Monte Seir, e de Moabe. Essas 3 nações se uniram, era um grande exército. E naquele momento ali, Josafá, no início do capítulo 20, segundo Crônicas, capítulo 20, no início do capítulo, a Bíblia fala que ele sentiu medo, mas foi jejuar e orar, levou o povo também para esse método, né, para esse princípio de consagração, de submissão à autoridade de Deus, e Deus levanta um profeta e fala com ele, dá a estratégia de combate para que ele pudesse enfrentar aqueles 3 grandes inimigos que vinham de encontro a ele, a nação de Israel. E no finalzinho do versículo 20, eu vou ler, e o versículo 21 e o 22, a palavra de Deus diz exatamente assim: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis salvos. Aleluia. Ou melhor, vou iniciar a leitura. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, Adonai, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, né? Foram destruídos. Versículo 29 e 30, desse mesmo capítulo 20, de 2 Crônicas. Veio a parte final desse confronto. Veio da parte de Deus o temor sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Aleluia. Versículo 30. Assim o rei Josafá teve paz, pois Deus lhe deu repouso, segurança por todos os lados. Aleluia, glórias ao Senhor. Nesse episódio aqui, Deus orientou a Josafá que colocasse cantores na frente do exército. Ele até mencionou: nessa luta não terei que pelejar, porque essa luta não é sua, é minha. Maravilha do Eterno! Deus toma para Ele as nossas lutas, porque Ele tem um amor muito grande por mim, por você e por todos os seus filhos. E ali, os meninos, né, os cantores, foram louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque a sua benignidade, o seu amor dura para sempre. Olha, repetindo essas frases, essas pequenas frases, eles ali naquele momento tiveram, da parte de Deus, uma intervenção poderosa, que os 3 grandes povos inimigos de Israel se confundiram e eles se destruíram. Uns foram matando os outros, sem que Judá precisasse, né, com o exército ali cantando, e também toda aqueles irmãos ali que iam com o rei Josafá, não
precisaram pegar em espada, né? Como Davi também, né? No início ali no combate com o gigante Elias. Mas voltando aqui para o texto, e Deus deu repouso para eles. A vitória foi tão grande que eles levaram 3 dias para pegar os despojos, né? As riquezas dos inimigos. Eles entraram naquela batalha, além de saírem vitoriosos, saíram bem mais ricos do que entraram. Então, quando a luta vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, é para nos trazer, né, uma dimensão, uma comunhão, né, uma patente maior no mundo espiritual. Deus quer nos promover a sermos servidores, a sermos fiéis a Ele e assim sermos príncipes do exército do Eterno, para a glória do Deus de Israel e o Senhor de toda a terra. Lembro-me também do apóstolo Paulo, quando ele estava ali no capítulo 16 de Atos, indo ali, saiu, né? Teve uma grande vitória ali na conversão da casa de Lídia e todos os seus familiares. Eles tinham, Paulo e Silas, o hábito de todos os dias saírem para orar, para buscar ao Senhor e também ensinar a palavra do Eterno. E ali havia uma pitonisa, uma feiticeira, né? Uma sacerdotisa de Pitom, uma mulher feiticeira que trazia lucros para os seus senhores. E ela fazendo um elogio ali, bajulando, né? Sendo usada pelo inimigo, usando de uma verdade, mas com uma intenção distorcida, né? De trazer orgulho para o coração de Paulo e também para aquelas pessoas que estivessem ali, viessem idolatrá-los. E ele não ficou muito à vontade com aquela insistência daquela mulher e, passando alguns dias, ele percebeu que havia um espírito maligno, repreendeu o demônio daquela pitonisa, ela foi liberta, mas em consequência eles tiveram uma sentença, né, de prisão e foram injustamente lançados no cárcere inferior. Paulo e Silas diz a palavra de Deus, a partir do versículo 22 de Atos 16, que à meia-noite, eles mesmos em condição, né, humilhante, né, sem roupa, tinham apanhado, estavam ali despidos num cárcere inferior, um lugar escuro, né, sem nenhum atrativo, possivelmente um lugar com um odor, né, um cheiro muito ruim, onde as fezes se misturavam ali com a urina, né, até tenho que usar esses termos um pouco pesados, mas para que os irmãos compreendam que, independente da situação, um homem ou uma mulher de Deus continua adorando ao Senhor, aleluia. E a palavra de Deus diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor nosso Deus. É isso, amado irmão, que agrada ao Eterno. É um sacrifício de louvor, é na adversidade, não é somente na bonança, mas é na luta que nós devemos louvar ao Senhor, envergonhar o inimigo. E a palavra de Deus diz que Deus se agradou, né? Mandou um terremoto, abalançou o alicerce de todos os cárceres e as portas de todos se abriram, a ponto de o carcereiro pensar que eles tinham fugido e que tentar se matar, e Paulo falou, não, faça isso. Ele diz, o que eu preciso fazer? Paulo falou, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, aleluia. O louvor trouxe libertação, trouxe conversão, trouxe grande manifestação do poder de Deus naquela ocasião, e é por isso que nós devemos usar essa arma poderosa que nos traz a vitória. E para terminar, eu vou ler aqui o livro de Colossenses, apenas um versículo, capítulo 3, versículo 16, do apóstolo Paulo, também escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Que maravilha, amados irmãos, ter essa palavra habitando
né, abrigada dentro do nosso coração. Dê tempo para a palavra de Deus, estude, examine a Escritura, aproveite esses dias que você, amado irmão, tem tempo de ficar um pouco mais em casa. Gaste tempo na palavra de Deus, né? Invista, né, no conhecimento das Escrituras. Ela é poderosa, essa palavra. E você ali nos salmos, nos hinos, você vai começar a engrandecer o nome de Deus, como tantos outros reis, profetas, discípulos, apóstolos, homens e mulheres de Deus fizeram no passado. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai agir da mesma forma, ele se agrada dos seus adoradores. Por isso ele quer que nós estejamos assim, de cabeça erguida, engrandecendo o seu nome, deixando a palavra dele habitar em nosso coração para nós aconselharmos, instruir as pessoas da família, os amigos, os irmãos da igreja, né, com palavra poderosa e louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Que maravilha, amados irmãos! Use dessas armas, use da oração, use do louvor, da palavra de Deus, e você vai ver que a vitória vai chegar. O choro ainda pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Nada é permanente nessa terra. Nós não permaneceremos no deserto, iremos passar, e do outro lado, como Miriam cantou, iremos cantar o hino da vitória. E eu creio na sua bênção através dessa palavra. E mais uma vez, grato a Deus, eu vou orar por você, por mim e por todos nós. Nosso Pai, obrigado, Pai Santo, pela instrução que Tu nos dá através da Sua palavra, ó Pai, que é lâmpada para os nossos pés, ilumina os nossos caminhos, ó Pai, nos dá esse coração fervoroso, aguerrido, destemido, ousado, intrépido, para que nós possamos, né, com bastante amor, ó Pai, e ousadia, Te invocar, cantar hinos espirituais, Te engrandecer cada manhã, cada dia, pelo sol que brilha, né, pelo vento, ó Pai, que bate em nosso rosto, pelas aves do céu, pelas flores do campo, ó Senhor, pelas crianças, engrandecer por toda a Sua criação e pela Tua mão abençoadora que tem nos conduzido, ó Pai, em triunfo. Faz assim, Yahshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Oh, o Senhor é bondoso, é misericordioso. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, ó Pai. Frutifica, ó Pai. Brota no coração dos Teus servos uma alegria da salvação, para que eles Te entoem cânticos, hinos, salmos, para que assim com gratidão eles recebam a Sua vitória. Faz assim, meu Rei, dar a Tua bênção, a Tua vitória para o Teu povo, em nome do Teu Filho Santo, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Gratos estamos, irmãos. Não deixe de ligar para a gente, para o nosso telefone. 021 é o WhatsApp, 985000558. Eu estou aguardando um contato seu. Mande para mim alguma coisa que nós possamos postar aqui no nosso canal. Interaja com a gente e tenha uma grande semana de vitória em nome de Jesus. Amém.